Então, meus irmãos, a aliança do começo. No vídeo anterior nós fizemos uma introdução falando dessa questão da aliança da redenção e ela que dentro dessa aliança da redenção nós temos a aliança do começo. Aliança do começo. Antes de começar a falar da aliança propriamente dita, eu quero ler um texto que está no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A maldição do julgamento de Deus ele recai primeiro sobre Satanás, o primeiro dos infratores. Inicialmente, a palavra de maldição dirige-se à serpente como instrumento de Satanás, que a gente sabe, né? Mas, enfim, a primeira declaração da aliança da redenção contém em forma de semente todo o princípio básico que se manifestará posteriormente. Deus revela de maneira muito equilibrada os vários elementos constitutivos do seu compromisso de redimir sua criação caída. Fica evidente ali nesse proto-evangelho, nessa estipulação da aliança, tudo mais que virá. Né? Então ali nós temos a semente que germinará como uma árvore. Né? Assim que a gente é uma das figuras que nós podemos usar para ver essa aliança da redenção a partir do seu começo. Né? Logo de cara, no texto que nós lemos, Gênesis 3, 14 e 15, ele registra as estipulações da administração da aliança adâmica, ou a aliança do começo. Deus fala a Satanás, Deus fala a mulher e Deus fala ao homem, seguindo a ordem de deserção da lealdade ao Criador. Elementos de maldição e de bênção encontram-se em cada mensagem, servindo assim de estrutura para unir de maneira inseparável a aliança da criação e da redenção. Então, na ordem de desobediência, porque antes que o homem tivesse desobedecido, Satanás já tinha se rebelado. Então, Deus começa, nessa porção que nós lemos, dirigir primeiro a sua fala a serpente, né, que é o representante ali do diabo, e depois então ele se direciona à mulher e ao homem. Então nós vamos estar analisando, a partir de então, a palavra de Deus direcionada a Satanás, o primeiro transgressor, a palavra de Deus dirigida à mulher e a palavra de Deus dirigida ao homem. Né? Como temos dito, nossa base para essas aulas tem sido o livro Cristo dos Pactos, do Palmer Robertson. E aqui nós temos o esboço, né? um gráfico que ilustra essa questão da aliança. Nós já vimos em outra oportunidade, onde a aliança com Adão, a aliança da criação, ela antecede a aliança da redenção. Né? Então, e dentro da aliança da redenção nós temos ainda uma aliança firmada com Adão, mas já não é mais a aliança da criação, é a chamada aliança do começo. A chamada aliança do começo. Então, a aliança do começo ela apresenta uma semente do princípio básico que se manifestará. Ela apresenta o compromisso de Deus em redimir a criação, os elementos de bênção e maldição, e também deixa claro que uma aliança vai descortinar a outra, e um Deus que se compromete conosco. Já fizemos, né, a leitura de Gênesis capítulo 1, verso 14 e 15, mas fica aí a leitura recomendada para vocês nesse tempo. Dá uma pausa e leiam o capítulo 3 do livro do Gênesis todo, né, para que nós tenhamos um pano de fundo, né, construído com mais clareza, que vá sempre fazendo eco com o texto bíblico.
né? A palavra de Deus a Satanás. Antes de entrarmos na palavra de Deus a Satanás, cabe aqui um comentário, né? A aliança de Deus com Adão, no momento da estipulação dessa aliança após a queda, o que nós poderíamos ter em mente é um momento de juízo, já que Deus havia dito a Adão que se comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria. Então o que nós poderíamos vir a pensar é que de imediato viria o juízo de Deus. O tempo do julgamento e da sentença final ainda não havia chegado. Esse que é o ponto. Apesar dessa transgressão, apesar da desobediência, ainda não havia chegado o tempo do julgamento final. Mas o homem era inquestionavelmente culpado. É muito importante a gente ter na mente isso, que no pacto de obra, na aliança da criação, no teste focal de Adão, Adão tinha todas as condições de uma resposta perfeita, de uma obediência radical, porque não havia a influência do pecado. O pecado ainda não tinha entrado no mundo. É verdade que aquele encontro de Deus com Adão poderia ser um momento de juízo. Todavia, o encarceramento não ia servir o propósito, visto que a intenção final de Deus era satisfazer a sua justiça e não necessariamente exercer, não dar ao era exercer, satisfazer a sua justiça de algum outro modo que não dar ao violador da lei o que ele merecia. Então, é muito importante a gente ter essa distinção. Deus é justo, Deus é misericordioso, e nenhum dos seus atributos se sobrepõe a outro. Deus é um Deus em que tem todos os seus atributos perfeitos e em completude. Então Deus nunca age desproporcional a um dos seus atributos. Então Deus agiu de uma forma a satisfazer sua justiça e também agiu com misericórdia. Então Deus não deixou de exercer justiça. Só que a sua justiça, nós sabemos, como vamos ver na aliança da consumação, a justiça de Deus é executada no castigo penal sobre Jesus Cristo, né? O castigo que nos traz a paz, né, veio sobre ele. Então, a autoridade suprema buscou uma forma de satisfazer sua justiça e, da mesma forma, exercer misericórdia. Um castigo imediato de pena de morte, por exemplo, seria contrário ao gracioso propósito. Assim, Deus castigou o rebelde para o próprio bem dele, mandou-o seguir o seu próprio caminho e comprometeu-se mediante a mais solene promessa de que a justiça seria mantida exatamente como o dom imerecido da vida é concedido. Quando Deus promete que o nascido de mulher pisará a cabeça da serpente, Deus fala, a justiça será mantida. Então vamos ver. Palavra de Deus a Satanás. Palavra de Deus a Satanás. Qual é a palavra de Deus sobre Satanás? Fala. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto é o que nós lemos logo no início, Gênesis 3:14. Gênesis 3:14. 3, 14 e 15. Importante nós termos em mente que o propósito desse texto, ainda que encontre justificativa para tal fala, como alguns dizem que essa maldição foi que fez a serpente, que antes andava sobre os seus pés e agora rasteja, coisas do gênero, o propósito desse texto não está nisso. Não está em justificar porque a serpente rasteja, não está em justificar porque hoje na natureza
Um homem, quando se aproxima descuidadamente da serpente, a serpente normalmente lhe pica, né? O pé, o envenena, né? Coloca sob risco de morte, ele precisa ser socorrido às pressas, tomar o soro antiofídico, enfim. O propósito do texto não é explicar esse tipo de inimizade. O foco do texto é o drama cósmico, né? O eterno conflito entre a semente da mulher e a descendência da serpente, o que nos traz um conflito muito grande, né? E essa observação, essa procura de usar esse texto para justificar outras coisas, ela pode ser um problema só. Nas palavras do Robertson, como na maioria dos casos do mau uso da escritura, a meia-verdade obscurece a totalidade da realidade. A animosidade natural entre o homem e a serpente, de fato, até encontra explicação nesse versículo. O instrumento usado por Satanás para enganar o homem recebeu uma maldição particularmente humilhante, como símbolo da derrota final do seu arqui-inimigo. Seu instrumento na tentação habitualmente lambe o pó da derrota. Entretanto, o contexto maior deixa claro que o propósito primário dessas palavras não é simplesmente explicar por que as serpentes rastejam. Toda a estrutura da narrativa é colocada em um nível muito mais significativo. Um drama cósmico está sendo encenado. A história da redenção do homem envolve a totalidade do homem em seu meio ambiente criado. Tanto o mundo animal quanto o mundo humano devem sentir os efeitos da queda do homem no pecado. Porém, a redenção não se limita às fronteiras desse mundo. É importante a gente entender que até explica em certa medida essa questão do modo de se mover da serpente, né, cheirando o pó da terra, numa alusão à derrota definitiva de Satanás, como está lá em Colossenses, né, que o Senhor expôs a vergonha, despojando, né, a ideia de expor a vergonha tem a ver com aquele inimigo que entra derrotado, né, quando o rei vem da guerra trazendo manietado, amarrado os derrotados na guerra, e entram sob zombaria, sendo apulpados, né, pelos súditos do rei vencedor. Então é a humilhação da derrota. Então é simbolizada no juízo inferido da serpente, de rastejar comendo o pó da terra. É evidente que a história da redenção, o plano de redenção, ele não pode ser entendido de modo centrado na figura do homem, né? Assim como a queda envolve toda a criação, a história da redenção envolve toda a criação. A queda atinge o homem, todo o seu ambiente. O plano de redenção se propõe a redimir toda essa criação, né? Como bem diz o texto lá em Romanos capítulo 8, entre os versos 19 e 22, como fica claro ali, né, nessa perícope, a criação aguarda com ardente expectativa, ou em algumas traduções, expectação, a revelação dos filhos de Deus. E essa redenção nunca, né, uma olhada mais atenta no texto sagrado, na revelação progressiva das Escrituras, nós vamos perceber que sempre foi uma preocupação do Senhor com toda a criação, e o homem é mordomo dessa criação. Mas tanto de uma como de outra perspectiva, o ponto central da redenção é a glória de Deus como Criador. E ele, como Criador, ele é glorificado quando toda a sua criação é redimida. Por isso, essa abrangência do plano redentor de Deus. É fato que a obra do Deus Criador foi comprometida com a queda, com o pecado. Ela foi levada a uma desarmonia, né? Tanto que no juízo inferido ao homem, ele diz que a terra agora produzirá abrolhos e o homem terá que arar. Então, demandará outro tipo de cuidado e um outro nível de esforço para que a terra produza, dê a ele o seu alimento. Então, a redenção ela foi empreendida não apenas por causa do homem, mas para a glória de Deus e para a glória do Deus Criador. Toda a sua criação está envolvida nesse plano redentor.
O ponto central, repetindo, da redenção é a glória de Deus como Criador. A serpente, a palavra de Deus a Satanás, na figura da serpente, lá no livro do Gênesis, a serpente é humilhada, derrotada definitivamente. E como já disse há poucos minutos atrás, esse juízo que condena, por assim dizer, a serpente a comer o pó da terra, cheirar, estar sempre com a cara no pó da terra, no sentido de humilhação, né? Ao longo da revelação nós vamos ver a ideia de se humilhar pondo a cara no pó. Jeremias usa essa figura, né? No livro de Lamentações, nós vemos sempre essa referência que quando o homem se humilha, né, o gesto de se humilhar é colocar a cara no pó. Então a serpente é condenada a se rastejar, a ter a cara no pó, né, numa expressão apontando para a derrota de Satanás. E Deus diz à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais. Satanás enganou a mulher, convencendo de que a ordenança da criação, tal como declarada por Deus, não era verdade. A ação de Satanás como tentador foi iludir a mulher com respeito à verdade de Deus, né? E o Senhor amaldiçoou de modo justo a serpente. Ela é a mais humilhada dentro da criação. E ela vai rastejar como instrumento de Satanás. Isso faz com que a lembrança de uma derrota definitiva. Então, rastejando, né? O inimigo está derrotado. E isso é simbolizado pelo juízo inferido à serpente. A maldição, é lógico, ela é apontada, sinalizada na figura da serpente. Mas ela só é entendida como no seu nível maior de humilhação quando essa figura da serpente ela é entendida como uma representante de Satanás. Aí, de fato, torna-se um juízo humilhante, né? Uma derrota humilhante, tendo em vista que Satanás prefigura a oposição ao Deus Criador. Então, Deus o derrota de maneira humilhante. O caráter da maldição dirigida a Satanás aparece mais explicitamente no versículo 15, onde diz que porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É importante a gente ter em mente nesse ponto algo que é muito delicado para se tratar. Entender isso poderá lançar luz sobre muitas coisas que questionamos, principalmente na ordem salute, na abrangência de plano de salvação e coisas do tipo. E entender também, por exemplo, algumas ações de homens, principalmente na história bíblica, de homens em nome de Deus. Homens agindo em nome de Deus, né? A iniciativa divina nesse versículo 15, ele estabelece uma animosidade. Ele enfatiza que haverá uma inimizade eterna, contínua, perpétua, não eterna, mas contínua, perpétua, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. O homem caiu em pecado, e a última coisa que podia ser esperada seria a inimizade entre ele e Satanás. Já que o homem caiu em pecado, já que o homem se tornou servo do pecado, né? Lembrando que aquele que vive no pecado, ele é servo desse pecado, o pecado é seu senhor, sendo o pecado o seu senhor, Satanás é o seu senhor. Então, talvez o entendimento seria: o homem pecou, logo, ele não vai ser inimigo de Satanás. Mas Deus contraria isso colocando inimizade. É uma inimizade de todos? Não. Lógico que hoje, aquele que peca deliberadamente, recusando o padrão de Deus, recusando reconhecer o senhorio de Deus, o senhorio de Cristo, este é inimigo de Deus e amigo de Satanás. A realidade que nós temos aqui, após a queda, é que o homem tomou partido, né? Em certa medida,
quando o homem decide por desobedecer, por seguir o conselho da serpente, ele toma o partido da serpente. Então, seria, digamos assim, numa lógica, a união do homem com a serpente. Contudo, aí aqui nas palavras do Robertson, contudo, Deus deverá intervir soberanamente para tornar certo o conflito entre Satanás e a humanidade. Esses versículos que já lemos aqui garantem que o próprio Deus imporá contínua oposição entre a humanidade e Satanás. De uma realidade dos dois, humanidade e Satanás, contra Deus, para uma realidade dos dois, melhor, fazendo uma leitura direita que ficou mal lido, de uma realidade dos dois, humanidade e Satanás, contra Deus, para uma realidade de humanidade contra Satanás, por uma iniciativa de Deus, como nós já falamos aqui, como lemos, na verdade, na palavra do Palmer Robertson, né? Que Deus intervém soberanamente para tornar certo o conflito entre Satanás e a humanidade. Está na página 83 do seu livro. É preciso a gente entender que essa inimizade, ela se dá em três frentes. Ela se dá em três frentes. Primeiro, a mulher foi a primeira a ser... A inimizade estabelecida por Deus ocorre em três frentes. Em cada caso é difícil a identificação exata dos antagonistas. Todavia, algumas afirmações positivas podem ser feitas. A mulher foi a primeira a ser seduzida. Foi a primeira a ser seduzida. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Apropriadamente, Deus a menciona primeiro. Por uma iniciativa divina, ela será colocada em inimizade contra Satanás. Segundo, o segundo aspecto dessa inimizade, a segunda frente dessa inimizade, é o orgulho. É o orgulho. Contra o orgulho do homem, a mulher que tu me deste. A redenção não será alcançada em separado da mulher. O orgulho do homem podia levá-lo a menosprezar sua mulher, particularmente porque ela foi a primeira a cair. Mas agora se torna perfeitamente óbvio que a redenção não será alcançada em separado da mulher. Tanto que o Senhor coloca como elo ali no antagonismo semente da serpente e a semente da mulher. É interessante que o tempo todo nós vemos um padrão estabelecido nas Escrituras, na revelação de Deus na Escritura, é que é sempre o homem ali, o protagonista, o representante das ações, o representante da casa, o representante da tribo, o representante do reino, é sempre a figura masculina. No entanto, aqui nesse momento de juízo, de estabelecimento da aliança chamada do começo, nós vemos que é a mulher. Como fica claro que para ficar evidente que essa redenção não se dará sozinho, que o fato do homem, através do seu orgulho, já como um aspecto que foi afetado do seu mandato social, o homem já olha para o seu semelhante, que nesse caso era a sua mulher, e coloca sobre ela o juízo, sobre ela a culpa. Já há uma desarmonia. O pecado de imediato já atinge essa unidade entre o homem e a mulher, porque ele já olha para ela como diferente, ele já olha para ela orgulhoso de si e em detrimento a ela que se deixou seduzir. Então o Senhor deixa claro que a redenção não se dará sem ela. E o terceiro aspecto dessa inimizade estabelecida por Deus, a mulher, enquanto geradora da criança, livrará definitivamente a humanidade das forças de Satanás. A mulher pode ter sido mencionada primeiro até por causa da intenção de focar o seu papel de geradora dessa criança, da criança que deverá livrar, que livrará definitivamente o homem das forças de Satanás. Então, é através dessa mulher que virá a redenção, é através dessa mulher que virá a salvação, né? Por intermédio da mulher, Deus proverá um que salvará o seu povo dos pecados. É muito evidente nessa passagem que o sexo feminino terá um papel significativo na luta cósmica da redenção.
né? Essa redenção cósmica, essa redenção levada a cabo por Deus através de Jesus Cristo, a mulher terá um papel fundamental, né? Então, nesse aspecto, nessa perspectiva, o primeiro ponto de inimizade é entre Satanás e a mulher. Mas o segundo nível de antagonismo já é a semente da mulher versus a semente de Satanás. Ou seja, é a descendência. Por isso que fala, porém, em algumas traduções vai estar, porém, a inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Essa inimizade entre a semente resulta da inimizade entre Satanás e a mulher. Mas afinal, quem deve ser entendido como a semente da mulher? A semente da mulher pode ser identificada com a totalidade da humanidade. Entretanto, a seção imediatamente seguinte em Gênesis narra o assassinato de Abel por seu amigo, por seu irmão Caim. Seguindo falando ainda da palavra de Deus a Satanás, como eu fiz menção lá atrás do que é dito em Colossenses 2,15, né? Que Deus o expõe a desprezo publicamente. Aquela analogia que eu fiz no começo do vídeo, a serpente, o estado, a condição vexatória da serpente de cara no pó, a semelhança do que é feito, né, do que é declarado em Colossenses, que Deus o expôs à vergonha, despojando todos os principados e potestades. A figura que Paulo usa ali, do reino vencido que é trazido como escravo, né, e despojado, e ao entrar no reino do rei vencedor, ele é zombado, atiram coisas contra ele, e ele de cabeça baixa, acorrentada, envergonhado, no estado de humilhação pública. O livramento do povo de Deus, a semente de Eva, vem sempre pela destruição dos inimigos de Deus, a semente de Satanás. A palavra de Deus à mulher, né, o livramento, vamos nos deter um pouco mais aqui nessa questão do livramento do povo de Deus e o povo. O Novo Testamento determina explicitamente o significado dessas duas pessoas na luta cósmica. O Novo Testamento ele vai dar cores, ele vai trazer a figura de quem é essa descendência da mulher e quem é essa descendência do homem, essa descendência da serpente. Não só o Novo Testamento, né? Ao longo da revelação vai ficando explícito esse antagonismo entre uma descendência e a outra descendência. E nós vamos verificando isso. Lógico que não fica tão evidente dependendo da perspectiva que nós temos na abordagem do texto bíblico. Mas uma abordagem mais cuidadosa, tendo como pano de fundo essa declaração de inimizade, nós vamos começar a perceber esse antagonismo ao longo das Escrituras. Então, no Novo Testamento, quando digo que ele deixa claro, nós vamos verificar lá em João, na primeira epístola de João 13, verso 12, que diz que Caim veio do maligno, que embora a descendência de Eva, como seu irmão, ele não pode ser considerado pertencendo à semente da mulher. Eu pulei um ponto aqui que é muito importante. Quando se diz que porá inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, não quer dizer que todas as mulheres universalmente serão inimigas da serpente. Não. Da mesma forma, não quer dizer que todos que descendem de mulher serão inimigos da serpente. Porque a representação dos inimigos da serpente da mulher, coincidentemente, vem da mulher. Porque não vai ser ao longo da história a figura da mulher contra a figura da serpente que representa o diabo. Não, nós vamos ter as pessoas, né, os seres humanos representando essas duas linhagens. Então nós vamos ver a linhagem de Abel, nós vamos ver a descendência de Sete e a descendência de Caim, por exemplo, né, para ficar lá nos primórdios. Mas isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Então é importante dizer que, apesar do livramento e da inimizade posta entre a mulher e a serpente, não quer dizer com isso que todas as mulheres serão inimigas da serpente. Também não quer dizer que todos que nascem da mulher são inimigos da serpente.
Entendeu? Então, João diz em João 3,12, deixa eu pegar minha Bíblia para poder a gente ler o texto, para não ficar só nas minhas palavras. Então, o texto de 1 João 3,12 diz o seguinte. Vamos ler o 11 também. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram boas. Nós vemos aí explicitamente o antagonismo entre a semente da mulher e a semente do maligno, que fica evidente ali naquele confronto, logo no começo da história da humanidade, entre Caim e Abel. Nas palavras de Palmer Roberts, ele diz o seguinte: embora descendendo de Eva como seu irmão, Caim não pode ser considerado como pertencendo à semente da mulher, como descrita em Gênesis 3,15. Em vez de se opor a Satanás, ele é a semente de Satanás. A semente da mulher simplesmente não pode ser identificada com todos os descendentes físicos do sexo feminino. Ainda lendo aqui o que Palmer Robertson coloca na página 85 do seu livro, algo muito interessante que ele coloca assim: a chave para se identificar, abre aspas para Palmer Robertson, né, citado na página 85 do livro Cristo dos Pactos. A chave para se identificar a semente da mulher nesse conflito reside no caráter da inimizade descrita originada em Deus. O próprio Deus colocou soberanamente uma inimizade dentro do coração dos descendentes naturais da mulher. Mediante o processo de nascimento natural, a mulher caída gera uma semente depravada. Porém, pela graça, Deus estabelece inimizade dentro do coração de descendentes particulares da mulher. Essas pessoas podem ser designadas como a semente da mulher. Agora, ainda lendo Palmer Robertson, né, entre aspas, agora devemos considerar o outro lado do conflito entre as sementes. A semente da serpente não pode ser identificada, mesmo que ingenuamente, com as serpentes. O conflito prefigurado no livro do Gênesis descreve algo muito mais crucial. Como nós já dissemos, o antagonismo cósmico, né? Não eterno, mas perpétuo, até a consumação dos séculos. Satanás também tem seus associados, a começar pelos anjos que caem com ele. Embora não descendendo materialmente do diabo, eles podem ser considerados figuradamente como semente do diabo. Ao mesmo tempo, a Escritura indica que dentro da própria humanidade há uma semente de Satanás que se coloca contra Deus e os seus propósitos. Caim foi do maligno, como já lemos em João 3,12. João Batista descreve seus contemporâneos como hipócritas, como uma raça de víboras, Lucas 3, verso 7. O próprio Senhor indica explicitamente que seus oponentes pertenciam ao pai deles, ou eram descendentes dele, né? O diabo, e que a eles se uniram em suas obras homicidas, como podemos ler lá em João 8, 44. Resumindo, dentre a humanidade, os descendentes físicos da mulher, existe uma semente de Satanás e existe uma semente da mulher propriamente dita, que será inimiga de Satanás. Onde, embora ambas sejam resultado nascido de uma mulher caída, nascida totalmente depravada, por uma ação graciosa do próprio Deus, é estabelecido o antagonismo, onde ao longo do transcorrer da história da humanidade, sempre haverá os dois lados, os antagonistas a Deus e aqueles que se propõem a agradar e servir a Deus. É evidente que esse conflito que é introduzido pelas chamadas sementes da mulher e a semente do diabo, ele está ali antecipando uma luta que ocorre na história que se segue.
A semente da mulher e a semente de Satanás lutam uma contra a outra ao longo das eras da história da humanidade e vão continuar lutando até a redenção, a consumação dessa redenção com a segunda vinda de Cristo. Mas há um terceiro nível de inimizade que se manifesta nesse versículo. A mulher luta com Satanás. A semente da mulher luta com a semente de Satanás. E ele luta com Satanás. Agora vamos analisar um pouco mais de perto a palavra de Deus à mulher. A palavra de Deus à mulher, né? Nós analisamos agora a palavra de Deus dita à serpente, agora nós vamos estudar, vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus dita à mulher. Mas para que esse vídeo não fique tão longo, nós vamos entrar nessa parte da palavra de Deus dita à mulher no próximo vídeo. Vamos finalizar aqui.